Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E agora vamos começar com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Hoje, as informações que eu trago para você, como presidente da Câmara Municipal, primeiro essa questão do que está acontecendo aí do hospital de campanha. Lamentavelmente, vamos perder um hospital que sequer foi inaugurado, né? Não temos mais aí a expectativa de ter, nesse momento tão preciso da pandemia, o hospital de campanha em funcionamento. O segundo item é a questão do R$500 mil que foi oferecido pela Casa Legislativa à Câmara Municipal. Estamos devolvendo R$500 mil para a compra dos testes do Covid-19 e até então não tivemos resposta do governo municipal. Estamos aguardando. Tão logo o governo resolva fazer a compra, esta Casa Legislativa estará fazendo o depósito. É importante a sua participação nesse momento, através das redes sociais, através da TV Câmara e da Rádio Câmara. Ou você pode vir aqui, fazer a sua sugestão e a sua reclamação através do Portal da Cidadania. Ou também pelo telefone 2524-1700. Até a próxima oportunidade e fiquem com Deus. E no quadro Fique por Dentro, você vai saber um pouco mais sobre o que é política. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores. Tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo.
Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Agora vamos fazer um balanço das 2 sessões ordinárias que aconteceram na semana. A 40ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa deliberou 2 requerimentos de informação, um requerimento de dilação de prazo, um projeto de lei e um projeto de indicação legislativa. Todos foram aprovados por unanimidade. O vereador Joelson do Pote, do PDT, apresentou o primeiro requerimento de informação sobre os critérios de autorização para o uso de leitos destinados a pacientes do SUS nos hospitais particulares de Nova Friburgo. O que tiver na frente, tiver mais perto, como é que é isso, professor? Como é que vai ser essa transferência? Como é que vai ser feito isso? Com esse aumento de número de casos, rapidamente vai esgotar o número de vagas no Rio Sertão. Cada hospital desse, que particular, qual o número de vagas que tem para receber pacientes da rede municipal que for atendido no Rio Sertão? Qual o número de vagas que cada hospital desse vai destinar? Então, isso é um questionamento. Fez o decreto, só o decreto em si, e parou por ali. Então, são esses questionamentos que eu faço, que precisa ser enviado a essa casa, para divulgar também para a população como é que vai ser feito isso. Isso aqui já houve alguma transferência, já foi algum paciente transferido, porque no passado recente aí os números lá chegou a 100% de ocupação. Então, naquele período foi algum paciente transferido? E se foi, o que foi gasto, o que a prefeitura gastou para manter esse paciente no hospital particular? Então, são esses questionamentos, são essas perguntas que eu faço, que é mais uma ferramenta aí de esclarecimento, né? Nesse período aí que a gente está passando, né, dessa pandemia, né? De esclarecimento para a população. Isso vindo, né? Se for respondido esse requerimento de informação, para a gente passar para a nossa população como é que vai ser. O vereador Cascão do Povo apresentou o requerimento de informação questionando o Executivo sobre o posto de saúde do Cordoeira. E o Executivo ainda alega que o recurso federal que foi cancelado, eles conseguiram reativar. Outra mentira. Eles não juntam comprovante dizendo que realmente eles conseguiram aí a reativação desse recurso. Quer dizer, é brincadeira esse governo. Essa novela não tem fim. Falaram que ia entregar. Aí o posto de saúde aí para a população no final de junho, no começo de julho. Já estamos no final de julho, prefeito. Já estamos no final de julho, secretário de Saúde. E a população continua sofrendo, saindo das comunidades do Cordoeiro, da comunidade do Pericê, do Cataçone, para chegar até o Silvio Henrique Brown, lá da Vila Amélia. Quer dizer, mais um descaso desse governo. Eu queria saber, mais uma vez, prefeito, por que o senhor fez isso com a população? Por que o senhor arrebentou com a população numa pasta tão difícil, bota um cara incompetente para ser o gestor? O senhor não pensou na população em momento algum, prefeito. Em momento algum, prefeito. O senhor pensou que a população ia passar por isso? Não é possível
que o senhor não raciocinou um pouquinho, prefeito, e fez essa população sofrendo. Aliás, não só nessas comunidades que o senhor fez a população sofrer, o senhor está fazendo a cidade inteira sofrer, prefeito. Mas eu estou aqui, incansavelmente, vou sempre pedir aqui os requerimentos, vou sempre brigar pela população. O que eu não aceito e nunca vou aceitar é a população pagar pela incompetência desse governo ou de qualquer outro governo. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, apresentou o projeto de lei que obriga a publicidade no Diário Oficial do município e também no Portal da Transparência, de valores de remunerações e gratificações de servidores públicos. Estou aqui na defesa de um projeto de lei em favor da transparência em relação às nomeações, como também para concessão de gratificações. Hoje a gente tem a Lei Complementar 79, que foi aprovada pela Câmara no final de 2013, que é a lei da estrutura organizacional administrativa do município, que está em plena vigência, em que apresenta ali, por exemplo, a disposição de 14 gratificações com nomenclatura GN de 1 a GN 14. E aí, rotineiramente, a gente abre o Diário Oficial, seja o eletrônico, ou seja aí o físico através do jornal Voz da Serra, e nós observamos portarias publicadas com gratificações. E aí a gente visualiza, por exemplo, um servidor, muitas das vezes, ou quase na maioria das vezes, um comissionado ganhando uma GN 14. A Lei Complementar 79 diz que o GN 14 corresponde a em torno de R$3 mil, que é um valor adicional de salário. E a gente vê também aí, cotidianamente, as inúmeras nomeações para cargos comissionados e a gente vê o nome da pessoa que está sendo nomeada, como também o cargo que o funcionário vai ocupar. Mas em nenhum momento a gente sabe quanto que de fato esse cidadão, essa cidadã, esse novo funcionário público vai estar recebendo. Então, aqui é uma proposta que caminha no sentido de gerar essa transparência à população. O vereador Wellington Moreira apresentou uma indicação legislativa que estende o programa de entregas de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino até a normalização das aulas. A gente sabe, infelizmente, que isso acontece não só na cidade de Nova Friburgo, como no nosso Brasil inteiro. Isso eu me preocupei em fazer essa indicação legislativa e uma indicação, ela é muito pertinente, a gente sabe disso, porque é um direito de todas as crianças. Porque se elas estavam recebendo, se a Secretaria de Educação recebe a verba do PNAE, se a gente está aí recebendo, né, ou a gente não, melhor dizendo, o governo está recebendo cifras milionárias, né, com relação à Covid, eu pedi, né, também ao Grupo Especial de Apoio à Educação, Ministério Público do Rio de Janeiro, que faça uma recomendação ao prefeito sobre isso. Eu aproveito aqui para agradecer o brilhante trabalho do doutor Marcelo Marcuso Barros, à frente do GAEDU, que vem pressionando e fazendo que tudo se torne realidade. Que se nós temos a verba do PNAE para cada criança mandado a verba, além disso, eles já estão errando, porque a cesta básica eles estão dando por família. Tem família que tem até 5 filhos. 5! É pouco não. 3 a 5, tem muita gente que tem recebendo uma cesta. Isso já é uma covardia. E agora, recebendo cifras milionárias, e além disso, recebendo a verba do PNAE, tem que dar sim, até que comece as aulas presenciais, que é um direito das crianças e um dever e obrigação do governo municipal. Então eu já entrei nessa indicação legislativa e já entrei com essa representação, né, junto ao Ministério Público, ou melhor dizendo, um pedido de recomendação, e eu acredito que, se Deus quiser, eu vou ter isso. Nos pronunciamentos, o vereador Zezinho do Caminhão, do PSB,
falou sobre a desativação do hospital de campanha na cidade. Agora nos chega, né, depois do grande oba-oba, nos chega a informação que um hospital que nem começou a funcionar, e eu até hoje não havia falado, nem começou a funcionar, não foi inaugurado, já vai ser desmontado. Isso é uma vergonha, gente. E aí a gente toma conhecimento que ontem o ministro do Supremo, o presidente do Supremo, determinou a suspensão, né, do processo de afastamento do governador. Quer dizer, as coisas erradas que funcionam com tanta facilidade, tem o apoio do judiciário, isso realmente é de se lamentar. A gente ter que conviver com essas pessoas que são mancha dentro do judiciário. É um desestímulo defender a coisa certa, enquanto nós temos que ter esse tipo de enfrentamento. Temos que lutar contra esses vampiros, né, da coisa pública, e ainda temos que enfrentar, né, as determinações tendenciosas de algumas pessoas dentro do judiciário. Quer dizer que são verdadeiras manchas e envergonha demais esse poder tão importante do nosso país. O vereador Cristiano Guenin, líder de governo, solicitou à empresa de ônibus que volte com algumas linhas retiradas de circulação devido à pandemia. O vereador também falou sobre a iniciativa do Estado de disponibilizar leitos de CTI para tratamento da Covid. Solicitar, mais uma vez, à empresa de ônibus que, na medida da flexibilização das atividades econômicas em Nova Friburgo, ela possa retomar a operacionalidade dos seus trabalhos, que ela possa recolocar as linhas necessárias ao bom funcionamento para que possa ser atendida as comunidades da cidade, que possa aos poucos ir retomando a vida normal, haja vista já termos aí um fluxo muito grande de pessoas que estão dependendo do serviço público, seja nos bairros centrais da cidade, seja aí na zona rural. A pandemia não serve mais de desculpa, pode voltar a funcionar com a sua totalidade, porque eu tenho recebido muitas reclamações no que diz respeito à ausência das linhas de ônibus de diversas localidades da nossa cidade. Então, Friburgo Auto Ônibus, por favor, ajuste as coisas para que a população não continue aí a depender de ter que abrir mão aí, muitas vezes, do seu trabalho, de diversas situações por falta de transporte público. E outro assunto que, por um lado, nos deixa triste, mas, por outro, dá um fio de esperança em toda essa situação que se ocorreu aí, envolvendo o hospital de campanha. Nós tivemos na sexta-feira passada a informação trazida pelo nosso vereador Sérgio sobre 10 leitos de CTI que o Estado vai disponibilizar para o Raul Sertã. Isso, Sérgio, é muito importante, porque aquelas pessoas que só olham para o lado negativo da coisa não conseguem enxergar o tamanho da importância que é adotar o Raul Sertã de mais 10 leitos. Esses vão ficar simplesmente falando que o hospital de campanha não aconteceu, e que de fato é uma verdade. Só que a gente não pode ficar remoendo aquilo que é ruim, a gente tem que avançar. E eu tenho certeza que esses 10 leitos de CTI, eles vão servir a população de Friburgo, vão servir a população do nosso entorno, vereador Luiz Carlos, que depende, muitas vezes, eu que já estive do lado de lá, eu sei o que é uma família depender de um leito de CTI e o poder público ele não ter condições de oferecer naquele momento. E hoje a gente
tem essa informação que o Estado vai aportar equipamentos, pessoal. Esse é motivo, gente, de no caos que a gente vive, a gente agradecer. Então, Sérgio, agradeço a sua interferência junto ao governo do Estado. Eu sei que o senhor esteve lá, o senhor, como deputado, abriu as portas, conhece, sabe aonde vai buscar. Então, a gente agradece essa conduta de Vossa Excelência e é assim que a gente vai trabalhar. É assim que o homem público tem que trabalhar, buscar as soluções, agradecer as boas iniciativas, porque, no final das contas, amanhã a gente pode estar precisando, um parente da gente pode estar precisando. O vereador professor Pierre, do PSB, falou sobre a intenção de integrar a Guarda Municipal à Secretaria de Mobilidade Urbana, aumentando o número de agentes de trânsito no município. A Prefeitura, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, está querendo colocar guardas municipais no trânsito. Tudo bem, a legislação sugere, autoriza isso. Só que aí é a forma de fazê-lo que é o grande problema. Por quê? A Prefeitura está querendo colocar 13 guardas, incorporando diretamente aos agentes de trânsito. Quer dizer, mesclando com a função de agente de trânsito, quando o correto deveria fazer um convênio, via convênio do órgão com a guarda, dotando aqueles guardas para o trabalho de trânsito com talão próprio, específico, auxiliando, de modo conveniado. O que está acontecendo? A forma como está sendo colocada está gerando uma infração no artigo 100 da Lei Orgânica. Desvio de função, que está desviando os guardas para uma função de agente de trânsito, o que é inibido pelo artigo 100 da Lei Orgânica. E pior, com uma promessa de complementação de salário ainda, que é mais grave no parágrafo 2º da Lei Orgânica. Então, não é proibir isso, é apenas fazer pelo caminho correto. Faça o convênio. Tem que ser convênio. Senão, vai violar, vai ser ato de improbidade administrativa. E aí, olha o rolo de novo vai se criar em torno disso, ainda mais mexendo com verba pública indevida. Olha, é difícil. Como é que faz as coisas errado? É uma medida simples. Simples. Assina o convênio. Determina a separação, é guarda de trânsito auxiliando, não é agente de trânsito. Essa medida direta está gerando essa confusão. E aí vai caracterizar desvio de função. No quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns vereadores. O vereador Nami Nassif, do PSD, ele falou conosco sobre o hospital de campanha, que será desativado, e também falou sobre a flexibilização na cidade. Realmente, o hospital de campanha é uma vergonha, né, que tem acontecido. Eu tenho falado isso sistematicamente aqui na casa, né, na Câmara de Vereadores, falei sistematicamente a falta de gestão, né, da saúde em relação ao Estado, né, de competência do Estado, a incompetência e o desvio do dinheiro público. Né. É uma falta de respeito com o dinheiro público. Então, a gente sabe que esse hospital de campanha, aqueles que nós contávamos com esse hospital de campanha que para flexibilizar a nossa economia, ele não veio. Você vê que saiu pessoas que foram presas, o hospital não saiu. É um grande circo, né? Montar um circo aqui, com desperdício de dinheiro público. Espero que os responsáveis sejam condenados a ressarcir o erário. Agora, esse hospital de campanha, ele não só deixou salvar vidas, ele também matou a economia do município. Deu uma responsabilidade muito grande para a gestão, porque se nós pegarmos hoje a flexibilização da economia no Nova Friburgo, ela vinha por bandeiras. E essas bandeiras, né, de vermelha, amarela, laranja, ela vinha em questão você pela taxa de ocupação dos leitos. Então a gente contava com os leitos disponíveis para flexibilizar a economia. Por que leitos disponíveis? Porque se a pessoa tivesse doente, um sistema bem grave, ela seria atendida, né, tem um leito para fazer você fala, botar o respirador. O hospital de campanha também aqui seria seria mesmo funcionar sendo um elefante branco, porque não seria só de Nova Friburgo, seria regulação de todo o estado do Rio de Janeiro. Mas infelizmente ele não veio, né? É uma vergonha. Eu acho que as pessoas dizem que não é hospital de campanha, é hospital para a campanha, né? Desviar dinheiro para a campanha, que agora quem vai pagar a população. E ele não matou só deixou de salvar vidas, mas também matou a economia no nosso município. Realmente tem a lamentar em relação a isso. Uma falta de gestão do governo do estado do Rio de Janeiro.
Bom, falando de flexibilização, ela não resolveu essa situação toda na cidade, porque vem muitas coisas aí na área econômica, principalmente na área da saúde. Na verdade é o seguinte, a flexibilização flexibilizou a economia, mas não acabou com o vírus. O vírus continua circulando. Eu sou um ferrenho defensor da flexibilização. Eu acho que a economia não pode parar, tem que respirar a economia, né, que seja pouco, mas tem que respirar. Né, parar totalmente, né, que nenhuma empresa consegue ficar paralisada durante 120 dias. Agora, eu acho que nós temos que começar a flexibilizar a economia, mas com responsabilidade. Eu já disse aqui hoje na Câmara, com responsabilidade, eu acho que todos cidadãos, cidadãs que tiverem hoje o seu estabelecimento comercial, façam um protocolo de higienização, higienização do chão da loja, álcool gel nos funcionários, só deixe entrar na sua loja com máscara, funcionários usando máscara, para quê? Para a gente tentar neutralizar esse vírus. Porque se a gente não fizer isso, na verdade, vai acabar contaminando mais pessoas e teremos que fechar novamente. Não vai ter leite suficiente para atender as pessoas, né, que ficarem doentes. Então isso hoje a flexibilização é muito importante, mas muito importante também, eu sou defensor da flexibilização, mas que as pessoas também tenham a responsabilidade. Todos os estabelecimentos comerciais façam a sua parte, e a população também faça. Não saia de casa sem as máscaras, evite as ruas quando precisar ir às ruas, porque é um momento muito difícil. O vírus continua circulando na cidade aqui, não acabou, não temos tratamento diagnosticado certo para isso, não tem a vacina, só vai encerrar o problema do coronavírus com a vacina, fique bem ciente de toda a população em relação a isso. E o segundo problema é o pós-pandemia, né? O pós-pandemia que me preocupa muito mais, já não tem nos preocupado, tem chamado as atenções. A gente vê, eu tenho certeza, a gente não começar aí, quando eu falo que tem que flexibilizar a economia, porque não é que seja visionário, o que aconteceu é muito grave, porque muitas pessoas vão perder o emprego, já perderam os empregos, né? A gente vê pelo número de desempregos hoje, se deu entrada em torno de 2.500, 600 pessoas. Eu digo a vocês, já passou de mais de 5 mil pessoas, porque as pessoas estão na estabilidade ainda, estão os contratos suspensos, e muitas pessoas agora vão ser demitidas e vão entrar no salário de desemprego, porque acabou o período de estabilidade por o contrato ter sido suspenso. E agora a gente sabe que muitas empresas estão fechando as suas portas, né, que não conseguiram passar essa tempestade. É que eu sigo o seguinte, a tempestade é igual para todos, né, com certeza que é o coronavírus, mas geralmente tem pessoas em barcos diferentes. Né? Uns estão num navio de grande porte, de alto luxo, num iate, outros estão num barquinho que pode se naufragar a qualquer momento. Então as empresas que não tiveram capital de giro para suportar, fecharam as suas portas. A gente sabe que a crise econômica, muitos empresários acabam ficando depressivos e podemos levar até a muitos números de infartos podem ser aumentados na cidade e o número de suicídios também devido à depressão. Então é um momento muito delicado aqui para frente, eu acho que eu ter falado isso, eu acho que a gente tem que começar, a Prefeitura hoje, a Secretaria de Saúde, tem que fazer um monitoramento, né, em relação a essas pessoas com depressão, para evitar que se cometa o pior, o suicídio, cometa o suicídio, porque a depressão é uma doença silenciosa, entendeu? A gente tem levantado aí, eu tenho certeza que nos últimos meses, aqui nos últimos 2 meses, tenho certeza que muitas pessoas, devido ao estresse, deve ter alguma entrada em hospitais com dor no peito ou infartaram. O índice dos outros anos é bem maior, porque o estresse acaba causando isso num trabalhador. E a gente eu conheço um cidadão também empresa, e estava comentando comigo que construiu a sua empresa durante quase 30 anos, construiu sua família, trabalhando com a empresa, construindo um pequeno patrimônio, e agora ele está vendo na hora de perder tudo. Entendeu? Esses 4 meses. É muito triste isso, a gente sabe que o empresário hoje já tem uma carga tributária muito grande, sobrecarregada, uma dificuldade muito grande. Nós tínhamos passado aqui um problema da tragédia de 2011 e agora vem essa pandemia, que é uma crise mundial, mas afeta a nossa economia. Então, nós temos que pensar sobre isso. Então, eu acho que, repito aqui, nós temos que ter uma responsabilidade para que não se agrave mais a economia no Friburgo, que as pessoas tenham responsabilidade na flexibilização, que todos os estabelecimentos comerciais façam a sua parte, higienização do estabelecimento, álcool gel, não deixe um funcionário sem máscara, não deixe um cliente entrar sem máscara. E, por favor, de repente, tirar a temperatura do cliente, como do funcionário também de manhã, para saber, a gente pode monitorar. Nós só vamos vencer essa batalha se nós trabalharmos juntos, né? Vencer a guerra, trabalharmos juntos, inconsciente, não dividindo, mas unidos em relação a isso. O vereador Zezinho do Caminhão comentou sobre a aprovação em primeira discussão do decreto legislativo que susta o decreto do Executivo Municipal, que reajustou a passagem de ônibus e autorizou o pagamento de subsídio à empresa FAOL. Na verdade, o decreto foi feito por mim, pelo vereador Massim, ele é coautor na assinatura. E o decreto legislativo ele já era para ter sido votado há 1 ano atrás, né? Mas, infelizmente, a Câmara não fez o dever de casa, não fez o seu papel, não teve responsabilidade na apresentação e aí veio se protelando. Então, hoje conseguimos ter a primeira votação por unanimidade.
O que é esse decreto legislativo? O vereador tem poder de abaixar a passagem ou aumentar a passagem? Não tem isso, não passa pela Câmara. É uma prerrogativa exclusiva, um ato exclusivo do prefeito. Tá? Mas a Câmara ela tem que ter a sua responsabilidade, está dentro da sua atribuição, fiscalizar o Executivo. Então, quando ela se depara com uma irregularidade gravíssima como essa, onde o prefeito deu um reajuste de passagem e um subsídio de 300 mil inicial e agora 400 mil, numa ilegalidade total, já que a empresa está com seu contrato vencido há quase 2 anos, venceu no dia 23 de setembro de 2018, e até hoje ela não fez uma licitação e não tem contrato nenhum, se ampara num TAC extrajudicial não tem valor jurídico nenhum, então não tem nenhuma formalidade com o município. Então, como que o prefeito dá um reajuste, pega um subsídio, né, totalmente ilegal, que não tem nem as fontes, né, para sair o dinheiro, está remanejando de um lugar e de outro, fazendo tudo quanto é tipo de irregularidade. Então, nós, ao percebermos isso, o que nós temos que fazer? Tomar as devidas providências que nos cabem. E aí é o decreto legislativo, né, anulando. Então, na verdade, a passagem vai ter que voltar ao que era antes, justamente porque está eivada de gravíssimas irregularidades. O prefeito hoje, ele não tem condições de fazer qualquer medida em relação a reajuste de passagem, né, e ainda mais em tratando de subsídio. Então foi exatamente o que nós praticamos aí, né, a gente vem numa segunda votação, como foi por unanimidade, né, com certeza a próxima também será. E aí o prefeito que arrume uma forma legal, né, de ressarcir a empresa, mas na base, né, de cometer, né, irregularidade, derrubando leis, inclusive atropelando leis de licitações, lei de responsabilidade fiscal, nós não vamos permitir. Então é por isso que nós votamos hoje esse decreto. Nós vamos pedir que isso seja imediatamente, porque não se pode mais protelar que já se passaram praticamente 1 ano. A Câmara falhou, né, parte dos vereadores que não teve coragem de fazer o correto no momento da apresentação. Enquanto isso, o município e a população tiveram um prejuízo, né, de praticamente 3 milhões de reais. Dinheiro hoje que está fazendo falta para o funcionário público que ficou sem o seu 13º. Então, se esse dinheiro que saiu lá da fonte 001, que é a que paga o funcionário, né, provavelmente o funcionário público hoje não estaria sem o 13º e passando dificuldade, ainda mais numa questão de pandemia, não ter o direito de receber aquilo que é direito, né, pela Constituição. O vereador professor Pierre falou sobre as verbas bloqueadas e também sobre a licitação do Executivo para hospedagem que ultrapassa o valor de 2 milhões de reais. Olha só, situação complicada, né? A gente começa aí com em torno de 25 milhões de verbas bloqueadas, né? Inclusive as questões da própria saúde, né? Certa oportunidade, estava na prefeitura fazendo fiscalização, chegou um catatal de processo das varas cíveis, né, do nosso fórum aqui em relação à questão da prefeitura. A maioria deles questões relativas à saúde. Então a gente vai para 25 milhões. Há uma demanda trabalhista gravíssima, herdada em 2013, né, por uma inação de agente público. Né, o município poderia ter feito uma quitação outrora dessa questão trabalhista e não. Hoje o município está aí com mais de 16 milhões de reais de pendências trabalhistas, ou seja, só somando entre um e outro ultrapassa, né, um montante de 40 milhões de reais. Então, quando o município tem uma queda de arrecadação em virtude da Covid-19 e suas implicações, como vai se revelando, por exemplo, quando não tem o pagamento do 13º dos servidores, e quando vai se observando ainda um acúmulo crescente de gratificações, de nomeações dentro da prefeitura, a situação realmente fiscal do município fica muito grave. Sobretudo quando o município está aí também estabelecendo contratos multimilionários em diversas áreas. Agora, por exemplo, saiu um contrato aí, uma licitação, um pregão, né, no âmbito da assistência social, que chama atenção. R$2.200.000, R$205.000, para contratação de um local onde possa hospedar pessoas, né, em vulnerabilidade social e de saúde também, no âmbito, no caso, 30 idosos, na questão
Da saúde também, moradores de rua, totalizando 50, em valores assim impressionantes, porque uma hospedagem já considera a taxa de ocupação, e isso é bom para qualquer local de for hospedar. Se você tem uma taxa de ocupação que atende um percentual alto, até em dias de semana, esse preço tinha que cair. Que qual hotel, por exemplo, que consegue ter um faturamento bom dia de semana em relação ao final de semana? E a prefeitura está contratando para 180 dias. Então é inadmissível. Você faz um cálculo aí, somente os 30 idosos poderiam se hospedar no Hotel Busque, que é um hotel de primeira linha, que você vai pegar ali, durante 180 dias, gastaria 1 milhão. Com tudo que o Busque oferece. E o município coloca aí 2 milhões e tanto. Então, é algo, e com taxa de ocupação. Os valores do Busque são valores considerados como se fosse tudo final de semana, praticamente, com taxa de ocupação plena. O que, naturalmente, qualquer hotel baixaria o preço, que seria uma noção de atacado, e não no varejo, porque os valores foram em cima de varejo, que a gente fez o comparativo. Imagina o valor no atacado. Ele tem que baixar. Então, como que a prefeitura, já de cara, apresenta um valor que eu não digo estimado? Ah, mas é só um valor estimado, vereador. É um valor superestimado. Porque aí qualquer um vai crescer o olho e vai ver, poxa, eu garanto taxa de ocupação de 70%, por exemplo, no empreendimento, 50% que seja, durante 180 dias, poxa, estou feito. Ainda mais nesse valor cheio, é lógico que vai querer e vai ficar o preço mais alto. Pode cair alguma coisa? Pode, mas deveria cair muito mais. Então não deveria se estimar, ou melhor, se superestimar, na casa de mais de 2 milhões de reais. Então esse é um questionamento que eu tive que fazer na tribuna e está marcado aí para o dia 11. Agora, espero que as autoridades também de controle externo, além do Poder Legislativo, tomem as medidas relativas a isso. O vereador Johnny Maicon falou sobre a aprovação do projeto que obriga a publicidade dos salários e gratificações dos servidores. Então, na verdade, foi aprovado pela Câmara, agora o prefeito precisa sancionar para poder, de fato, valer. Então, o nosso projeto consiste em dar publicidade via Diário Oficial no portal da Transparência, das informações relativas aos valores de todos aqueles que são nomeados para comissionados, como também das concessões de gratificações, porque hoje a gente tem ali, complementar 79, que tem lá a previsão da nomenclatura GN, que vai de 1 a 14. A população vê que alguém recebe essa GN, mas não sabe qual é o valor, né, que, de fato, o servidor público vai estar sendo gratificado. Então, além dessa nomenclatura, tem que dispor exatamente da informação do valor. Por exemplo, determinada função, se o salário dele é de R$ 2.500, não tem que ter só o nome do cargo, tem que ter lá escrito, né, o salário será de R$ 2.500, como também das gratificações. Tem GN 14. Qual é o valor da GN 14? R$ 3.000, então tem que dispor lá R$ 3.000. Atualmente, o município gasta em torno aí de R$ 270 mil com a concessão de gratificações. Cargos comissionados, a gente gasta aí mais de R$ 1 milhão por mês, só os comissionados, sem contabilizar aqueles que são nomeados, mas são efetivos. Eu estou falando literalmente dos comissionados. Então, quando a gente soma o que gasta com comissionados e as gratificações também só dos comissionados, a gente chega a um gasto anual de mais de 16 milhões de reais. Então, esses gastos têm que ser publicizados via Diário Oficial do município, como também Portal da Transparência. Afinal de contas, quem paga esses salários e essas gratificações são os cidadãos. Então, ele tem todo o direito de saber como que o seu dinheiro está sendo aplicado aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que chegar ao fim a essa obscuridade, essa falta de transparência em relação aos comissionados e às gratificações. A população tem que saber, né, que existem alguns que, infelizmente, a gente tem até denúncia aí protocolada no Ministério Público, de funcionários que sequer trabalham ou que praticamente não produzem nada em favor do município, que às vezes tem 3 mil de salário e ainda tem uma gratificação de mais R$ 2.500. Então, a população tem que saber exatamente quanto que cada um dos comissionados e todos aqueles que estarão recebendo gratificações, qual é o valor exato
desses recursos que cada um dos funcionários estão recebendo. Marcinho Alves comentou sobre medicamentos em falta no Hospital Municipal Raul Sertã e também sobre o processo seletivo para profissionais da saúde, além dos leitos de CTI para tratamento da Covid-19. Então, vou começar pelo medicamento. O medicamento, recentemente agora, até o hospital de campanha do Maracanã, né, os hospitais de campanha foram fechados no estado do Rio de Janeiro, então o município de Nova Friburgo conseguiu algumas doações de alguns medicamentos desses psicotrópicos para poder manter o paciente sedado. E também foi aberta uma aquisição de medicamento, um processo emergencial protocolado agora, no dia 16/7, para poder comprar também esses medicamentos. E a outra parte também, que a gente fomos à Secretaria de Saúde para pedir informação, era a possível contratação de mais médicos, né? Então não foi possível que a Secretaria fizesse isso, infelizmente. Houve uma intenção do Estado, a gente está acompanhando de perto, houve um processo num espaço ali na rua Doutor Euclides Solão de Ponte, número 20, onde foi feito um processo seletivo, a gente não sabe a contratação sobre RPA, de dezenas de profissionais, enfermeiros, médicos, técnicos, fisioterapeutas, para poder dar início ao Hospital Raul Sertã numa parceria com o governo do Estado. Então, esse processo seletivo que aconteceu na sexta-feira foi uma iniciativa do Estado, que a gente está sabendo. Então, o Estado entraria com os profissionais, com o medicamento, e o município com os 10 leitos de CTI, totalizando 20. Mas até o momento a gente teve informações, a gente foi ao Hospital Raul Sertã, que os profissionais se apresentaram até mesmo na segunda e terça-feira, já se apresentaram ao Hospital Raul Sertã. Mas os 10 leitos de CTI, por alguma maneira lá, eles não estão funcionando. A gente não sabe se falta as bombas infusoras, se tem que fazer alguma adaptação, alguma pia para poder abrir mais esses 10 leitos de CTI. Diante da gravidade disso tudo que eu estou passando aqui, porque quando se fala em flexibilizar, 10 leitos de CTI é muito pouco. Quando se fala que as pessoas estão lá aguardando uma vaga de CTI, porque já ligaram para mim que tinham 10 pacientes no CTI do Covid, tinha mais um para poder ir para o CTI e não tinha vaga, a gente fica muito preocupado, porque se o Estado agora teve essa intenção de entrar com um profissional, com um medicamento, e o município entra com mais 10 leitos de vaga de CTI, por que o município até o momento não se manifestou e não abriu esses 10 leitos? Né? É bom dizer também que se o Estado vai administrar esses 10 leitos, não vai ser o Hospital Raul Sertã que vai administrar, vai ter que se regular o paciente no sistema para aí sim disponibilizar a vaga. Né? O município toma conta, mas quem vai gerir esses 10 leitos é o Estado. Então a gente fizemos todas essas fiscalizações e a gente encaminhamos agora para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa cobrar do município, para que o município possa se adequar e colocar os 10 leitos para funcionar, tendo em vista que tem o medicamento, recebeu por parte da doação do Estado, tem os profissionais, que veio através de um processo, né, que o governo do Estado fez, que disponibilizou, a gente está até procurando saber um pouco mais, que foi uma empresa, a IGEA, que fez esse processo seletivo. A gente quer saber qual empresa que se é uma empresa séria, para a gente não ter problemas futuros de profissionais fazer um processo com uma empresa de fora e depois ter dificuldade para receber seu pagamento. Então, fizemos todas essas fiscalizações e encaminhamos mais uma vez para a primeira promotoria para que seja acompanhado e que seja cobrado do governo municipal a reabertura desses 10 leitos de CTI, porque nas mídias já foi postado que já estaria disponível desde segunda-feira passada, o que não é verdade. Então é triste dizer isso tudo, essa demora, essa morosidade, enquanto quem perde é a população, que falta a vaga de CTI do Covid, e os empresários, que quando o prefeito pensa em flexibilizar com 10 leitos de CTI, é um número muito pequeno. Então, às vezes tem que mudar completamente a bandeira e fechar tudo novamente. E a gente hoje nós temos a preocupação, como eu disse aqui para finalizar, com a vida em primeiro lugar, mas também a gente tem que se preocupar com a economia. Né? Os municípios vizinhos mostram aí, Teresópolis, 3 vezes mais o leito de CTI de Covid, Petrópolis 5 vezes mais, e Nova Friburgo nessa situação, então isso não dá para aceitar e a gente fizemos o nosso encaminhamento para o Ministério Público e a gente vai aguardar a manifestação do mesmo. A 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa deliberou 2 projetos de indicação legislativa e um projeto de decreto legislativo. Eles foram aprovados por unanimidade. O vereador Wellington Moreira apresentou a indicação legislativa que concede anistia a multas aplicadas a estabelecimentos comerciais e trabalhadores informais que tiveram atividades suspensas no início da pandemia. Essa pandemia não só destruiu famílias, muitos empregados perderam seus empregos, muitas famílias perderam seus empregos, os empregadores aí muitos vieram à falência,
Então, muitos passando uma situação muito difícil, a gente só vai saber daqui a algum tempo como é que vai ficar tudo isso, a economia aí, é bem provável que demore anos a se ajeitar. Então, esse projeto de indicação legislativa vem, né, eu pensando em que forma eu poderia amenizar os sofrimentos de alguns empresários, muitos deles que a gente sabe que tiveram aí multas, principalmente aqueles pequenos empresários, aquelas pessoas que têm seus bares, né, que têm aquelas suas lojinhas, que abriram, né, e esse projeto também dá uma roupagem, né, educativa e menos punitiva aos empresários. E a pandemia pegou a todos aí de surpresa, ninguém esperava, foi uma coisa assim, no mundo inteiro, né, é muito grave, mais grave que qualquer um imaginava, e as restrições, né, de isolamento foi uma novidade para todos nós. Por isso, alguns não sabiam como proceder, como eu mesmo disse, não compreenderam o que era ou não, né, serviço essencial, muitos até não sabiam, não tinha essa maldade, ou desconheciam, com certeza, ou desconheciam todas as recomendações da saúde pública, né? E esses empresários, a gente sabe disso, né, não são bandidos, eles estavam trabalhando para o sustento da sua casa. O vereador Marcinho Alves defendeu o decreto legislativo que ele foi coautor, junto com o vereador Zezinho do Caminhão, que susta o decreto municipal que reajusta a passagem de ônibus e também autoriza o pagamento de subsídio à empresa FAOL. Pagando uma passagem de R$ 4,40. R$ 4,40. Por que R$ 4,40? A população paga R$ 4,20 em dinheiro e o município paga mais, estava pagando 300 mil e agora continua pagando 400 mil por mês de subsídio a essa empresa Nova FAOL. Isso tudo é muito ruim para essa casa legislativa, e a gente tem que falar que esse montante desse dinheiro que foi pago para a Nova FAOL saiu da fonte 01, na sua grande maioria. E isso acontece, não é só com a empresa Nova FAOL, não. Às vezes, na fonte também dos recursos da educação, eles tiram dinheiro do recurso da educação para pagar outras coisas. Então, se a gente tivesse tomado a iniciativa nessa casa, vereador Zezinho, de sustar o decreto do prefeito Renato Bravo, e aí eu gosto de falar aqui que, às vezes, as pessoas comentam que isso não cabe a essa casa. Cabe a essa casa, sim. Está aqui, observada a competência legislativa de sustar os atos normativos do Poder Executivo. Então, essa casa tem essa prerrogativa, sim, de sustar qualquer tipo de decreto do prefeito que venha para essa casa, né, que vá contra a população. Então, é muito importante hoje a gente estar votando, e o projeto vai ser votado em duas discussões, para que a gente faça valer justiça nessa cidade. O que não pode é uma empresa de ônibus não ter contrato com o município, conseguir um benefício absurdo como esse. Um absurdo. Um absurdo como que o governo municipal, o seu prefeito Renato Bravo, beneficia essa empresa. E às vezes a gente é atacado nessa tribuna, né? A gente entende que os rodoviários questionam porque eles são mandados para essa casa, né? Quando aconteceu a última vez que a gente pediu um pedido de excepcionalidade. Mas é bom lembrar, né, vereador Johnny Maio, que a empresa tinha 1.000 funcionários. Antes da empresa ser comprada para essa empresa, a empresa tinha 1.000 funcionários. Hoje tem 600 e poucos funcionários. 600 e poucos funcionários. Demitiu mais de 300 funcionários. Tinha quase 160 veículos. Hoje, se for lá na empresa, se bobear, tem 100 veículos, 110 veículos. Interligaram muitas linhas, vereador Zezinho. Interligaram muitas linhas, prejudicaram a população, essa empresa Nova FAOL. Isso tudo com o quê? Com as vistas grossas do prefeito, da Secretaria de Serviço, da Subsecretaria de Serviço Concedido, que eu não vejo uma multa, não vejo nada, a empresa faz o que faz na cidade, por inércia desse governo Renato Bravo. Mas essa casa legislativa tem nós, vereadores, que entra duramente contra qualquer empresa que estiver prestando um serviço de má qualidade. Principalmente esse decreto que teve manifestação do Ministério Público. Eu gosto de falar aqui e mostrar. Muito perfeita, né, dos prejuízos
né, que a cidade passa a ter com essa questão desse subsídio, né, com toda essa ilegalidade. Primeiro, temos que botar de forma bem clara, são praticamente 2 anos sem nenhum contrato com a Prefeitura. Não existe contrato com a Prefeitura formalizado. O que se fala num TAC aí é fictício, é mentiroso. Extrajudicial não existe. Né? E quando reúne funcionários, né, da empresa, dizendo que nós, vereadores, estamos perseguindo a empresa, que nós somos contra funcionários, quem faz isso está induzindo e manipulando esses funcionários com grande mentira. Né? Não tem a coragem de falar com eles de toda a ilegalidade. Temos que deixar bem claro, vereador, que o vereador ele não tem poder de abaixar passagens e de aumentar passagens. Isso não passa pela Câmara de Vereadores. Mas o vereador ele tem a obrigação e o dever de combater a grave irregularidade. E hoje existe uma grave irregularidade. E aí, vereador, eu vou provar para o senhor que eu mandei uma mensagem para o diretor Paulo Valente e perguntei a ele se o edital estava nos trâmites da livre concorrência, se ele concordava. Ele disse que sim. E quanto que está o valor da passagem hoje no edital? 4,20. Quer dizer, então, se ele vai disputar essa concorrência a 4,20, os 300 mil e os 400 mil que tem sido depositado é uma forma de ilegalidade, porque se fizesse tanta diferença, ele não disputaria essa concorrência. Então, nós temos aqui a obrigação e o dever de acabar com essa farra, né, que foi promovida pelo prefeito, né, pelo procurador de mentira, que todos eles estão denunciados. E todos eles vão pagar um preço caro perante a justiça, mesmo que ela seja morosa. Eu encerro por aqui para dar o direito aos demais de falar. O projeto de indicação legislativa, de autoria do vereador Carlinhos do Quico, institui em caráter de urgência a liberação de testes rápidos e distribuição de kits de medicamento nas unidades de saúde de Nova Friburgo. Eu não sou muito especialista em saúde, né? Mas a gente vem vendo aí várias pessoas indo em postos e até mesmo no hospital, e muitas das vezes não recebe assim um atendimento que é um atendimento ideal. Então eu venho hoje, senhor presidente, fazer uma indicação à prefeitura e ao prefeito e à Secretaria de Saúde a respeito de alguns kits que, inclusive, Maricá, vereador, está sendo uma grande diminuição até mesmo do Covid-19, vereador. Eu tenho um paciente que inclusive amigo lá de Maricá, e ele esteve em meu comércio semana passada, foi onde que ele até me sugeriu e me passou essa ideia, que em Maricá hoje já foram testados quase 17 mil pacientes. Inclusive esses pacientes todos, praticamente todos eles foram testados de 10 a 30 minutos e vai embora para sua casa com um kit. Eles vão com um kit, para esse kit, eles vão determinar que esse kit eles ficam, não digo que melhore, mas sim, eles vão para sua casa como é que vou te explicar? Já com uma garantia de até mesmo de alguma melhora. E aqui a gente tem alguns problemas que muitas das vezes o paciente vai até o hospital ou até mesmo o posto de saúde e só vai para casa para fazer essa quarentena nos seus 14, 15 dias. Então eu sugeri ao prefeito e ao secretário de saúde que indicasse que a gente tentar conseguir comprar esses kits e passar para esses pacientes. Porque vou passar uma parte, né? Porque esses kits pode vir a resolver, porque vejam bem, nós temos hoje em nossa cidade 3 mil pacientes que foram testados com Covid. Temos 66 óbitos. Então, se a gente com esses kits, nós vamos tentar melhorar e tentar ver o que a gente vai estar fazendo para a nossa cidade aí. Vou passar uma parte, vereador Naim Pedro. Eu quero parabenizar o vereador Carlinhos pela visão, tá? Porque lá na nossa região aconteceu isso. Uma pessoa suspeita, a ambulância foi lá, pegou, lá em São Pedro da Serra,
trouxe para o Raul Sertã e foi mandado ir para casa para fazer quarentena sem fazer o teste. A pessoa ficou em casa fazendo quarentena sem fazer o teste. Eu acho que fique em casa, mas que tem que ser feito esse teste. Porque a pessoa ali, naquele momento, não sabe se é realmente, se ele tem ou se não tem. Então, eu achava que a pessoa que for para o hospital, que vá lá para o Raul Sertã, que tenha lá o teste para ser, que a pessoa está ali, estou com corona, que faça o teste e ele fique em quarentena em casa. Outra coisa, vereador, que a gente poderia incluir, é que está acontecendo o seguinte, as mesmos profissionais que cuidam da pessoa de corona, cuidam das pessoas que não têm corona, de outras doenças. Eu achava que a gente está vendo essa casa aí, não sei se isso é certo, tá? Que as pessoas têm que ver com o jurídico aí. A gente poderia, também uma indicação legislativa, que as pessoas de corona ficassem aqui no Raul Sertã e a UPA atendesse as outras pessoas que não tivessem corona, outras doenças, para que não misture, entendeu? Os profissionais, porque quando se mistura, às vezes tem uma pessoa ali esperando que faça o teste de Covid, e que ele não tenha Covid e está perto das pessoas que têm Covid. Então, vereador, parabéns por essa visão. Você é um vereador que sempre olha com bons olhos para a população de Nova Friburgo. Obrigado, vereador Naim Pedro. Uma parte ao vereador Johnny Maico. E depois, logo em seguida, ao vereador Sérgio Labac. Vereador Carlinhos do Kiko, parabéns a Vossa Excelência pela importante indicação legislativa, extremamente necessária, né, para ver se provoca o Executivo Municipal a cumprir minimamente com as suas obrigações. Porque quando a gente vê alguns outros municípios, cito aqui como exemplo, Petrópolis, semanalmente, eles têm feito milhares de testes, e Friburgo não. Então, quanto mais amplia-se a realização de testes, melhor é o mapeamento e o monitoramento da doença, né? Então, se a gente identificar pacientes, né, assintomáticos, por exemplo, né, os mesmos poderão ser isolados, né, e muito bem apresentado por Vossa Excelência, dando ao médico a possibilidade já de apresentar os medicamentos necessários, né, e aqui a gente não está citando medicamento X, Y, Z, mas o médico vai entender quais medicamentos são necessários para fazer o devido tratamento e o município disponibilizar dos mesmos. Então, assim, tem o meu total apoio, e mais uma vez o meu reconhecimento, os meus parabéns em relação a essa importante indicação. Esperamos, sinceramente, que depois de tantas cobranças dessa indicação, o Poder Executivo Municipal saia da inércia e venha estar aí acelerando a fim de fazer as devidas aquisições desses testes rápidos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Johnny. Vereador Sérgio Labac. Muito obrigado, Carlinhos do Kiko. Quero parabenizar aí por essa propositura. Na verdade, é fato, né, que a inércia é uma característica desse governo, independente de Covid, em todas as ações. E, infelizmente, desde o início, a gente vem num voo cego, Carlinhos. Fica-se de braços cruzados, vendo o que os outros municípios supostamente estão fazendo, e aí faz um copia e cola de uma coisa que não tem nada a ver com Nova Friburgo. As coisas mais básicas, que às vezes nem de dinheiro precisaria. Quer ver um exemplo? Alberto Browne, Avenida Alberto Browne, é um shopping a céu aberto. Não gastaria um centavo que o governo pudesse determinar um lado da calçada descendo e o outro subindo, para evitar esse contato frente a frente. Isso não precisa de ter custo, não precisa de gastar dinheiro, de nada disso. Basta ter gestão, o que falta no nosso município há anos. E eu digo o seguinte, se formos agora no Raul Sertã, nas enfermarias, o teto está cheio de teia de aranha, cara. Para tirar a teia de aranha de um hospital, tem que ter dinheiro ou gestão. O estacionamento mais bagunçado de Nova Friburgo é o do Hospital Municipal Raul Sertã. Chegando ao cúmulo, os agentes públicos, os agentes de trânsito, esses dias me passaram uma situação de um veículo que foi rebocado. 4 dias depois, o proprietário foi ao Altran e ele disse, não, eu deixo meu carro parado lá e vou para o Rio, que lá é seguro. Então, quer dizer, são coisas básicas que o governo não faz. Tomara que eles tenham essa sensibilidade, porque a testagem é o que te vai norteando, cara.
E assim encerramos mais um programa da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Muito obrigado e uma ótima noite.